Eu nunca vou esquecer aquele dia. O que aconteceu é digno de um verdadeiro filme ou história de terror e é por isso que eu vou relatar tudo para vocês. A cabana do meu pai na floresta pegou fogo. Encontramos algo estranho nas ruínas. Então meu pai era dono de uma cabana. Na verdade, ele possuía muitas propriedades diferentes. O que suponho ser apenas uma forma indireta de dizer que crescemos com dinheiro. As coisas ficam um pouco complicadas, é como ele realmente ganhou esse dinheiro. A frase que ele nos contava constantemente era que ele era um contador que dirigia sua própria empresa em um escritório na cidade. Longas horas, muitas viagens de negócios. Nunca o víamos muito. E sempre que o fazíamos, ele sempre parecia cansado, com os olhos perpetuamente injetados de sangue, como se estivesse sempre tentando forçá-los a permanecerem abertos. Ele foi mandado para a prisão logo depois que terminei meu primeiro ano de faculdade. A sentença? 15 anos, por lavar centenas de milhões de dólares para numerosos cartéis. 2 semanas depois de ele ter sido autuado, minha mãe cometeu suicídio. Acontece que ela o ajudou durante todo o processo e também enfrentou algum tempo. Acho que ela não queria lidar com tudo isso e escolheu o caminho drástico. Poucos meses depois, o governo confiscou praticamente todos os seus bens. Tudo isso, exceto aquela cabana na floresta. Demorou muito para eu me sentir normal novamente. Mas eventualmente consegui. Voltei para a escola e me formei com um GPA bom o suficiente, o que me permitiu conseguir um emprego de merda em um escritório alguns meses depois. Mas foi o suficiente para pagar as contas. Avançando mais um ano, basicamente apaguei toda a sequência de eventos do meu cérebro. Foi preciso um pouco de terapia, muitos psicodélicos, mas finalmente consegui, a ponto de me sentir confortável o suficiente para voltar para aquela cabana, o único lugar onde veria meu pai por mais de algumas semanas. De cada vez durante nossas viagens de verão. Resolvi levar 3 amigos meus da Uni, Jack, Pedro, Randy. Dirigimos até lá no início de maio. A estrada que levava à cabana não tinha sido mantida e, como resultado, tornou-se quase impossível de dirigir. Decidi evitar o estresse do meu veículo e estacionei em um estacionamento próximo, deixando-nos a cerca de 1,5 km de caminhada pela floresta, o que realmente não foi tão ruim. Nosso tempo na cabana foi praticamente gasto ficando bebados e chapados, e na terceira noite já estávamos completamente sem comida. Decidimos fazer uma caminhada de 30 minutos até o ponto de descanso mais próximo, onde eu sabia que havia uma lanchonete 24 horas por dia, 7 dias por semana. Então vamos até lá, fazemos nossas refeições e, na volta, percebemos um cheiro de queimado na mata, como se houvesse uma fogueira acesa ali perto. Claro que isso foi um pouco estranho, já que eram por volta das 2 da manhã. Mas não pensamos muito nisso na hora e continuamos andando. Foi só quando o cheiro continuou a ficar mais forte à medida que nos aproximávamos da cabana que percebemos que algo estava muito errado. Logo ficou sufocante e podíamos ver o céu noturno tingido de laranja ao longe. Senti meu coração cair no estômago e imediatamente comecei a correr. Meu pior medo se concretizou quando cheguei à clareira onde a cabana estava localizada. Completamente em chamas, nuvens de fumaça escura misturando-se com a noite. Foi uma mistura de emoções diferentes que me atingiram ao mesmo tempo, e a combinação delas criou uma sensação de pavor tão profunda que eu não imaginava ser possível. Depois de me recuperar, liguei para o 911, com a operadora me dizendo que o corpo de bombeiros estaria a caminho, mas não conseguiria nos contatar por pelo menos 30 minutos. Nós 4 saímos da cabana em silêncio, avançando o suficiente para que a fumaça não nos arranhasse mais a garganta. Cerca de 10 minutos depois, notamos que o tom laranja do céu havia desaparecido repentinamente. E quero dizer de repente. Tipo, desapareceu em um único piscar de olhos. Achei que poderia estar tendo alucinações, mas ficou claro pelas expressões deles que meus amigos estavam vendo algo semelhante. Cautelosamente, começamos a voltar para a cabana, notando que a fumaça não estava mais pesada no ar, tendo se dissipado consideravelmente. Quando chegamos à clareira, ela havia desaparecido completamente. Olhei para frente, meu cérebro trabalhando horas extras para compreender a visão diante de mim. A cabana não estava mais pegando fogo. Queimada até ficar crocante, claro. Mas as chamas furiosas e avassaladoras que a consumiam apenas alguns minutos antes,
de alguma forma, tinham se apagado completamente. Nós 4 nos entreolhamos, como se para confirmar que ainda estávamos vendo a mesma coisa. Usando a lanterna do meu telefone para examinar os danos, encontrei praticamente o que esperava. Destruicao completa. Absolutamente zero esperança de recuperar alguma coisa. Comecei a respirar fundo, tentando me acalmar quando ouvi Pedro gritando do outro lado. Ingente, de onde diabos veio essa coisa? Todos nós caminhamos até ele. Aninhado nos escombros estava o cadáver de alguma coisa. Uma monstruosidade. Era do tamanho de um urso, com as partes do corpo que não estavam queimadas mostrando uma pele pálida e úmida com cortes profundos gravados por toda parte, no que parecia ser algum tipo de padrão bruto. Sua cabeça tinha sido esmagada, deixando nada além de uma mandíbula inferior anormalmente larga que ainda estava mostrando dentes longos e pretos. Ele tinha um número incontável de braços longos e grossos que estava usando para segurar algo que se assemelhava a um bebê humano, um que parecia estar completamente ileso, desprovido de quaisquer marcas de queimadura. Quanto mais eu olhava para ele, mais convencido eu estava de que podia vê-lo respirando. Foi uma visão bizarra o suficiente para nos colocar em um quase transe. O que eventualmente nos tirou disso foi o canto. A princípio, era quase imperceptível, aumentando lentamente o tom até ficar claro que havia várias vozes humanas gritando em uníssono. Seus tons eram animalescos, suas palavras unidas apenas com o início de um ritmo. Parecia que eles estavam falando inglês, embora eu mal conseguisse entender o que diziam. A parte mais estranha, porém, foi a rapidez com que ele se aproximava de nós. Definitivamente não é um ritmo de caminhada. Foi mais como uma corrida. Nós 4 trocamos um rápido olhar e imediatamente houve um entendimento. Corremos como morcegos saindo do inferno, tropeçando em galhos, com nossos próprios pés. Mas finalmente chegamos ao meu carro, todos nós lutando para entrar nele. Enquanto eu procurava chaves, o canto tornou-se ensurdecedor, a um ponto que dificilmente fazia sentido. Parecia que havia alto-falantes alinhados em círculo ao nosso redor, todos emitindo aquele barulho horrível. E no segundo em que coloquei as chaves na ignição, as coisas ficaram em silêncio. Eu me vi prendendo a respiração enquanto olhava para cima, meus olhos lentamente se ajustando à escuridão até que o que eu estava vendo era inconfundível. Várias figuras completamente paradas na orla da floresta. Todas com forma humana, mas grandes demais para serem pessoas. Todo o ar preso em meus pulmões foi expelido com uma grande expiração e eu engatei a marcha do veículo e fiz uma curva fechada antes de sair dali em alta velocidade, recusando-me a olhar pelo retrovisor até entrarmos na rodovia. Dirigi até chegar ao ponto de descanso, que agora abrigava uma quantidade absurda de carros de polícia. Estacionei, saí e abordei um dos policiais, perguntando se eles estavam aqui por causa do incêndio. O policial balançou a cabeça. E incendio? Não. Houve um incêndio. Expliquei a ele a situação da cabana, decidindo deixar de lado a criatura e o canto por enquanto. O policial assentiu lentamente, mas sua expressão permaneceu praticamente a mesma durante todo o processo. E tudo bem, ele disse. E vamos dar uma olhada. E então te daremos uma atualização pela manhã. Para esta noite, apenas pegue um hotel ou algo assim. Nós trocamos números e eu agradeci. Quando comecei a me afastar, ele me chamou. Henry, eu posso perguntar algo a você? Eu me virei novamente. E sim, eu disse. E claro. E você é filho do nome do meu pai? Por um tempo eu apenas o encarei. Éventuellement tu as senti. E sim, ele disse. E achei que tinha te reconhecido. E eu não entendo, e eu disse a ele. E eu nunca vi você antes. O policial respirou fundo antes de dar uma rápida olhada ao redor. E vem aqui, disse ele. Chegue perto. Com hesitação, eu fiz isso. E não posso te contar tudo. Eu nem sei de tudo. Mas acho que você deveria ter o direito de saber a verdade sobre seu pai. Todas as coisas que aconteceram aqui esta noite, toda a merda que você viu, tem algo a ver com ele. Ele deu outra olhada ao redor antes de continuar. E cartéis, certo? Foi essa história que te contaram.
Não é tão criativo. Mas acho que não precisa ser criativo para ser crível. Porque a merda em que ele estava realmente envolvido, você não acreditaria a menos que tivesse visto por si mesmo. Em do que diabos você está falando? Anne, perguntei. E olha, eu tenho seu número. Entrarei em contato amanhã de manhã. Isso é algo que também me deixa curioso. Talvez você possa me dar algumas respostas, me apontar as direções certas. Mas não aqui. Então saia daqui antes que as pessoas comecem a notar você. E fique seguro. Não estava com vontade de ficar em um hotel naquela noite, então dirigi de volta para a cidade, deixando todo mundo antes de chegar ao meu apartamento. Claro que não consegui dormir naquela noite. Meus olhos estavam abertos na manhã enquanto eu esperava o policial ligar. Ele ainda não tinha ligado quando o meio-dia chegou, e então eu tentei ligar para ele. Nenhuma resposta. Por fim, recebi um telefonema da polícia, dizendo-me que a cabana do meu pai havia pegado fogo e que isso se devia a um incêndio florestal. Eu disse a eles que isso não era possível porque não havia incêndio florestal e que eu suspeitava de crime e queria que fosse investigado. E já foi investigado, foram as palavras exatas que o policial me disse. E não se preocupe com isso. Basta entrar em contato com o seguro. Revise suas opções. E antes que eu pudesse dizer qualquer outra coisa, ele desligou na minha cara. Foi uma mistura de raiva e curiosidade que me obrigou a voltar para lá. Não tenho certeza do que esperava, mas certamente não era que a estrada que levava à parada de descanso estivesse totalmente bloqueada. Havia 2 carros de polícia guardando a barreira, com um único policial sinalizando para qualquer veículo que se aproximasse dar meia volta. Parei no acostamento e, depois de alguma deliberação cuidadosa, decidi sair, abordá-lo e perguntar o que estava acontecendo. Só para ver o que ele diria. Quando terminei a pergunta, ele me encarou por um longo tempo. Desconfortavelmente longo. Em construção de emergência foi o que ele finalmente me disse. Depois desse encontro, praticamente desisti de tentar descobrir as coisas. Algumas coisas estranhas começaram a acontecer comigo desde então. Todas as noites, juro que ouço um bebê chorando no apartamento em frente ao meu. O apartamento que pensei ter sido ocupado por 2 universitários que definitivamente não têm filhos. Aquele policial que deveria me ligar finalmente ligou, algumas noites atrás. Quando atendi, fui recebido por um silêncio mortal do outro lado da linha. Quase 30 segundos até que a linha parou. Há uma casa abandonada do outro lado da rua do meu prédio, que supostamente está lá há anos porque a construção da loja que deveria ocupar o seu lugar continua sendo adiada. Alguém começou a me encarar pela janela do 2º andar. Sempre que os pego fazendo isso, eles fecham as persianas rapidamente, então nunca consigo ver nenhum detalhe. Mas sei que no momento em que me afasto, seus olhos voltam para mim. Não posso confirmar se alguma dessas coisas está relacionada. Se isso tem alguma coisa a ver com meu pai. Só sei que não quero lidar com isso e que quero que isso acabe. Meu vizinho estava me espionando. Há 2 anos, acabei de me mudar para uma nova casa de um bairro diferente para trabalhar. Eu estava me adaptando e me acostumando com o lugar, mas ainda me sentia sozinho e passava por crises de depressão. Meu ex-namorado de 5 anos terminou o relacionamento um tempo antes de eu me mudar, e eu não estava tendo muita sorte em sair com alguém. Acabei decidindo concentrar minha energia no trabalho e na boa forma, mas a solidão persistia. A casa ainda parecia vazia às vezes, e o silêncio era doloroso. Eu fazia as coisas entorpecidamente conforme os dias passavam. Cerca de 2 meses depois de me mudar, comecei a notar um cachorro de rua andando de um lado para o outro no meu jardim da frente de vez em quando. Ele tinha olhos grandes, castanhos e tristes, e não tinha coleira no pescoço. Eu não saberia dizer qual era a raça dele. Uma busca reversa de imagens no Google me diz que ele parece um cão para-indiano. Eu sempre conseguia reconhecê-lo, pois seu olho esquerdo era um pouco maior e mais escuro que o direito, mas isso lhe dava um charme único. Depois de vê-lo do lado de fora da minha porta da frente por 3 dias seguidos, coloquei alguns cartazes na minha rua convidando qualquer um que pudesse ter perdido um cachorro a me ligar. Eu rapidamente aprendi que provavelmente não deveria ter feito isso, depois de receber algumas ligações silenciosas de um número desconhecido que acabei atribuindo a um brincalhão ou algum golpista.
Liguei para um abrigo de animais local e mostrei as fotos do cachorro. Um cara veio escanear o cachorro para ver se havia um microchip, mas não encontrou nada. Ele disse que provavelmente foi abandonado quando filhote. Ele poderia levá-lo de volta ao abrigo, ou eu poderia cuidar dele por enquanto. Eles entrariam em contato comigo se alguém tentasse reivindicá-lo. Meu avô tinha um pastor alemão com quem eu adorava brincar. Então sempre tive uma queda por cachorros e concordei em cuidar dele, mesmo que fosse por um tempo. O cara do abrigo de animais me aconselhou que, se eu não tivesse resposta em uma semana, eu deveria levá-lo ao veterinário para examiná-lo e colocar um microchip, ou ao abrigo se eu não quisesse ficar com ele. Cuidei do cachorro e o deixei vagar pela sala, com livre acesso ao quintal. Decidi chamá-lo de Charlie e comprei mais ração para cachorro, uma coleira etiquetada, algumas escovas para escová-lo e brinquedos para cachorro. O veterinário mais próximo ficava a 2 horas de carro. O trabalho estava ocupado, então não fui incrivelmente flexível para uma visita, mas consegui marcar uma consulta em 2 semanas. Na primeira noite que passei com Charlie, percebi que ele poderia ser exatamente o que eu precisava na minha vida. Tarde da noite, sentei-me no sofá olhando para ele, sentado calmamente no meio da sala no meu piso de madeira. Comecei a falar alto com Charlie. Parecia estúpido no começo, mas a maneira como ele se sentava calmamente e ouvia era reconfortante. Depois de um tempo, entrei mais nisso e desabafei sobre minha solidão e frustrações a ponto de chorar. Como fiquei com meu ex-namorado traidor e extremamente manipulador porque eu era insegura demais para ficar sozinha, até que ele me largou. Todos os meus encontros fracassados e como eu pensei que morreria sozinha e sem amor. Eu abri meu coração para meu novo companheiro, derramando meus segredos mais profundos até chorar até dormir. No dia seguinte, comecei a falar com Charlie novamente sobre a dor e a depressão pelas quais passei, e ele ouviu pacientemente mais uma vez. Descobri que passar tempo com meu novo amigo era catártico. Talvez eu precisasse desabafar e ser ouvida por uma vez, mesmo que não fosse totalmente compreendida. No terceiro dia depois de ter acolhido Charlie, acordei e percebi que havia dormido meia hora demais. Coloquei um pouco de comida na tigela de Charlie e escovei os dentes na velocidade da luz. Depois peguei minha bolsa e abri a porta, pronta para entrar no carro. Uma surpresa me cumprimentou na porta da frente e me fez parar. Havia um buquê de rosas vermelhas e rosas na porta da frente da minha casa. Peguei e olhei para ele, confusa. Não havia nenhum bilhete anexado ou algo assim. Não conseguia pensar de quem seria. Obviamente não tinha tido nenhum encontro recentemente. Estando atrasada para o trabalho, não tive muito tempo para refletir, então deixei as rosas de volta na minha porta e fui embora. Durante a viagem, entrei em pânico por um segundo ao pensar que poderia ter sido meu ex, mas então percebi que ele não sabia meu novo endereço, ou mesmo que eu tinha me mudado. O mistério me incomodou o dia todo no trabalho. Quando voltei para casa, as rosas tinham sumido, então presumi que alguém as tinha deixado acidentalmente no endereço errado. Naquela noite, acordei com um som de rangidos. Quando abri um pouco os olhos, vi algo ao pé da minha cama e me levantei, a adrenalina correndo por mim. À medida que a neblina desapareceu, minha frequência cardíaca se acalmou um pouco. E é só você, Charlie, e suspirei, e você me assustou. Charlie continuou a me encarar do pé da minha cama. Depois de 1 minuto, ele se levantou e saiu da sala. Não pensei muito nisso e voltei a dormir. Durante a semana seguinte, continuei o ritual habitual de conversar com Charlie antes de ir para a cama. Eu falaria sobre meu dia, meus planos, esperanças, sonhos e outras coisas assim. Achei nossas conversas unilaterais ficando mais positivas a cada dia. Elas eram muito terapêuticas. Charlie sempre olhava para mim com aqueles grandes olhos castanhos e ficava quieto enquanto eu falava. Na manhã da consulta veterinária, para a qual tirei folga do trabalho, percebi que meu carro estava muito mais limpo que o normal. Sempre foi tão brilhante. Eu pensei. Eu o havia levado para o trabalho na sexta-feira anterior, mas não havia notado como estava limpo naquele momento. A última vez que fiz isso, eu poderia jurar que havia excrementos de pássaros na janela traseira e alguma sujeira geral que cobria tudo, mas agora estava impecável. Pensei por alguns segundos e cheguei à conclusão de que devia ser apenas um lapso cerebral da minha parte. Provavelmente estava sempre limpo. Esses excrementos devem ter desaparecido com o tempo, em algumas noites chuvosas.
Levei Charlie ao veterinário e expliquei a história de como o encontrei. E ele é muito bem comportado, e ela sorriu, enquanto começava a examinar Charlie na mesa. E vemos alguns desses casos de vez em quando. Os cães das pessoas têm filhotes e são vendidos ou abandonados. E é uma pena, e suspirei. Charlie tem sido uma estrela. Tenho muita sorte de tê-lo. Moro sozinho, por mais estranho que pareça, tenho conversado com ele e isso me ajudou em alguns momentos difíceis. E isso não é nada estranho, respondeu a veterinária, verificando os dentes. Ter um cachorro pode fazer maravilhas pela sua saúde mental, especialmente se você mora sozinho. Ela parou de repente. Fiquei olhando enquanto ela apertava os olhos e movia a cabeça de Charlie para cima e para baixo, tentando dar uma olhada em alguma coisa. Ela tirou uma lanterna do bolso e apontou para o olho esquerdo de Charlie. E o que está errado? Pergunte ai. Ela não respondeu e continuou olhando para Charlie de diferentes ângulos. Ele choramingou levemente. E o olho dele estava assim quando você o encontrou? Ela perguntou. Eu me inclinei mais perto. Sim, notei que o olho esquerdo dele era um pouco mais escuro e maior que o direito. Ela olhou para mim por um segundo e levantou as sobrancelhas, depois voltou a olhar para Charlie. E eu gostaria de dar uma olhada mais de perto no olho dele e examiná-lo na sala ao lado, se estiver tudo bem. Claro, eu disse, confusa. Sem mais explicações, ela rapidamente pegou Charlie e o levou para uma sala diferente. Sentei-me e esperei, lendo as notícias no meu telefone, esperando que ela voltasse em alguns minutos. No entanto, quando a veterinária não voltou por tempo, minha preocupação começou a crescer. Andei de um lado para o outro na sala e tentei olhar para a porta pela qual ela havia saído algumas vezes. Depois sentei-me novamente e observei os minutos passarem, ficando mais ansioso. Espero que não seja nada, pensei comigo mesmo. Talvez uma infecção ocular facilmente curável, ou um defeito com o qual ele nasceu. Espero que tenha sido algo assim ou nada. Eu só passei algumas semanas com Charlie, mas ele foi o melhor amigo que já tive. Eu tinha contado muito a ele sobre mim, e ele foi o único que realmente me ouviu. Eu me apeguei muito a ele rapidamente, então quase me senti como um pai preocupado, me culpando por não tê-lo levado ao veterinário antes. 1h30 se passou, mas pareceu uma eternidade. A veterinária finalmente voltou pela porta. Eu me levantei. Tudo certo? Pergunte ai. E você notou algum evento estranho recentemente? E ela perguntou, alguma coisa que você não conseguiu explicar? Tem algo a ver com Charlie? E não, só no geral. Algo que você viu ou ouviu ao seu redor que pareceu fora do lugar na sua vida? Ela insistiu. Eu levei um segundo para pensar. E tenho quase certeza de que isso não vai ser relevante, eu disse, mas já fui algumas vezes. Por exemplo, esta manhã eu pensei que meu carro estava muito mais limpo do que o normal. Tenho recebido algumas ligações desconhecidas e ouvido alguns ruídos de rangidos à noite ultimamente, mas tenho certeza de que é só Charlie andando por aí e me acordando. E alguém deixou rosas na minha porta da frente um dia. Não disse de quem, mas... Desculpe, não tenho certeza do porquê estou te contando isso. Olhei para a veterinária, que agora tinha uma expressão muito preocupada no rosto. E vou ter que chamar a polícia ela disse. Demorou alguns segundos para registrar. 1 milhão de pensamentos começaram a passar pela minha mente. Eu disse algo errado? Ela achava que eu estava abusando de Charlie. Eu juro, eu disse, tudo que eu te disse é verdade, eu realmente sinto muito por ter demorado tanto para trazê-lo, é a primeira vez que tenho um cachorro e tudo mais. E não é isso, ela disse. Ela gesticulou para que eu a seguisse para dentro do quarto pela porta. Charlie estava sentado em uma mesa no meio da sala. Havia algumas outras mesas ao redor, com brinquedos de cachorro e equipamento cirúrgico sobre elas. Havia um grande buraco onde seu olho esquerdo estava, agora uma cavidade preta escancarada. A veterinária apontou para uma folha de papel azul sobre uma mesa ao lado daquela em que Charlie estava. Havia 2 cúpulas pretas apoiadas nele,
como se duas metades de uma bola preta de ping-pong tivessem sido divididas ao meio. Um fluido transparente cobria as laterais externas e manchava o papel azul. Havia também um pequeno cubo preto. Olhei mais de perto e vi alguns fios vermelhos e verdes saindo do tubo. Tirei isso do olho esquerdo de Charlie e, explicou a veterinária, e pensei que meus olhos estavam me enganando, mas olhei mais de perto e tive certeza de que essa coisa definitivamente não deveria estar na cabeça dele. Pensei que fosse algum tipo de olho protético, até que eu vi algo se movendo dentro dele, abri e encontrei isso. Ela apontou para o pequeno cubo e o pegou com uma pinça, revelando uma janela circular transparente de um lado. E não sou especialista, mas acabei de desmontar e, para mim, parecia muito com o interior de uma lente de câmera de smartphone. Ela olhou para mim. "Em você acha que..." Ela fez uma pausa. "Em você acha que é possível que alguém tenha observado você nos últimos dias?" A polícia acabou sendo chamada e uma investigação foi iniciada. O minúsculo dispositivo dentro do olho de Charlie era na verdade uma lente de câmera com um dispositivo de gravação de áudio embutido e tinha uma conexão sem fio. Era um kit avançado, mas com algum conhecimento técnico eles conseguiram examinar seus registros de tráfego e identificar um endereço IP para o qual o dispositivo em miniatura estava transmitindo. Esse endereço IP pertencia ao meu vizinho, que morava na casa em frente à minha. Eu nunca o tinha visto sair de casa antes, embora quando me mudei tenha visto sua silhueta na janela do último andar algumas vezes. Ele era um homem careca de 55 anos e ligeiramente acima do peso que trabalhava como engenheiro, mas vivia um estilo de vida recluso. Mais tarde, descobri que ele tinha várias ordens de restrição impostas contra ele por ex-parceiros. Ele tinha uma coleção de pequenos dispositivos de escuta que vinha plantando em vários lugares, incluindo banheiros públicos femininos, há anos. Esses dispositivos podiam transmitir vídeo e áudio ao vivo para seu computador. Em seu tempo livre, ele assistia e ouvia as imagens que coletava. Um tempo antes de eu me mudar para casa, ele comprou um cachorrinho de alguém que conhecia e o manteve como animal de estimação sem registrá-lo. Imagino que ele tenha se cansado de espionar mulheres em cabines de banheiro. Quando me viu me mudar para a casa em frente, de repente teve uma ideia maluca de como poderia dar uma espiada em algo mais íntimo. O resto é uma história realmente horrível. Charlie esteve no meu quarto enquanto eu dormia e até algumas vezes enquanto eu me despia. Mas o pior de tudo é que eu contei a ele tudo sobre mim. Os nomes dos sócios anteriores, coisas sobre minha família, empresas em que trabalhei e muito mais. Eu gostaria de poder dizer que fiquei com Charlie, mas simplesmente não consegui. Não depois disso. A veterinária providenciou para que ele fosse enviado para o abrigo de animais, onde fico feliz em dizer que ele finalmente encontrou um novo lar. Também me mudei e mudei meu número de telefone. Para quem está se perguntando, ainda estou solteiro. A diferença é que hoje em dia estou completamente em paz por estar sozinho. Eu experimentei uma alternativa pior, isso é certo. Siga as regras da sua babá. Porque eu não acreditei nelas até que fosse tarde demais para mim. Sempre adorei crianças e pensei que ser babá seria uma maneira fácil de ganhar algum dinheiro extra enquanto estudava para meu diploma. Quando a senhora Thompson me ligou do nada e perguntou se eu poderia cuidar de seus 2 filhos, Lily e Max, por algumas horas uma noite, não hesitei em dizer sim. Ela ofereceu uma taxa horária incrível e me garantiu que as crianças eram bem comportadas. O trabalho parecia um sonho se tornando realidade. A noite começou normalmente. Cheguei à casa dos Thompson, uma casa grande e antiga nos arredores da cidade, e fui recebido pela senhora Thompson, uma mulher agradável de cerca de 40 anos. Ela me apresentou a Lily, uma doce menina de 5 anos com cabelos loiros encaracolados, e Max, um menino quieto de 7 anos que parecia um pouco tímido. Depois de um breve passeio pela casa, a senhora Thompson me entregou uma lista de regras e instruções. Ela olhou para mim com uma intensidade que me deixou desconfortável. E essas regras são muito importantes, Hannah, disse ela. E por favor, siga-os exatamente. Eu assenti, pegando a lista dela. É claro, senhora. Thompson. Eu vou. Ela sorriu, mas não alcançou seus olhos. E obrigado. Estaremos de volta por volta da meia-noite. Com isso,
Ela e o Sr. Thompson foram embora e eu fiquei sozinho com as crianças. Olhei para a lista de regras, me sentindo um pouco boba. Quão difícil pode ser babá por algumas horas? Primeira regra: mantenha sempre as portas e janelas trancadas. Sem problemas. Era uma casa velha e imaginei que eles só queriam estar seguros. Segunda regra. Não deixe as crianças brincarem ao ar livre à noite. Justo. Já era noite e o quintal estava cercado por um bosque denso. Terceira regra: não atenda o telefone, a menos que ele toque 2 vezes seguidas. Um pouco estranho, mas tudo bem. Quarta regra: a hora de dormir é às 20 horas. Sem exceções. Isso parecia razoável. Quinta regra: se você ouvir sussurros, ignore. Não investigue. Isso me fez parar. ¿Qué tipo de susurro? Mas eu considerei isso uma paternidade superprotetora. Sexta regra: se Lily começar a cantar, não a interrompa. Espere até que ela termine. Lily estava cantarolando para si mesma enquanto brincava com suas bonecas. Parecia inofensivo o suficiente. Sétima regra. Se Max perguntar sobre as sombras, distraia-o imediatamente. Assustador, mas provavelmente é só uma maneira de manter sua imaginação hiperativa sob controle. Oitava regra. Em nenhuma circunstância você deve ir ao porão. Isso era bom para mim. L'eau diavaporo. Deixei a lista de lado e me juntei às crianças na sala de estar. Elas estavam assistindo a um desenho animado, e tudo parecia perfeitamente normal. Depois de um tempo, fiz o jantar para elas e as ajudei a se preparar para dormir. Quando o relógio marcou 8 horas, coloquei-as na cama, li uma história para elas e apaguei as luzes. E boa noite, Hannah, e Lily sussurrou, sua voz suave e doce. E boa noite, Lily. Boa noite, Max. Eu respondi, fechando a porta suavemente atrás de mim. Voltei para baixo e me acomodei no sofá com um livro. A casa estava silenciosa. O único som era o tic-tac do relógio de pêndulo no corredor. Foi pacífico, quase pacífico demais. Por volta das 9 horas, o telefone tocou uma vez, depois 2 vezes em rápida sucessão. Lembrando da regra, atendi. Iola. E Hannah, é a senhora. Thompson. Como vão as coisas? Está tudo bem, respondi, olhando ao redor da sala. E as crianças estão dormindo e tudo está quieto. É bom, ela disse, parecendo aliviada. E lembre-se de seguir as regras e tudo ficará bem. Claro, eu disse, tentando parecer confiante. Depois que desligamos, voltei ao meu livro, mas minha mente continuava vagando pela lista de regras. O que eles queriam dizer com sussurrar? E por que Max não podia falar sobre sombras? De repente, ouvi um som fraco vindo do andar de cima. Era como um canto suave e rítmico. Meu coração disparou quando percebi que era Lily cantando. Lembrando da regra, fiquei onde estava, ouvindo a música dela. Era uma melodia assustadora e causou arrepios na minha espinha. Ela cantou pelo que pareceu uma eternidade antes de finalmente cair em silêncio. Respirei fundo, tentando acalmar meus nervos. Isso foi ridículo. Foi apenas uma música. Mas a casa parecia diferente agora, como se o ar estivesse mais denso e pesado. Alguns minutos depois, ouvi outro som, desta vez vindo do corredor. Era um ruído suave e sussurrante, quase inaudível. Esforcei-me para ouvir o que estava dizendo, mas não consegui entender nenhuma palavra. Meu primeiro instinto foi me levantar e ver como estavam as crianças, mas a regra ecoou em minha mente. Se ouvir um sussurro, ignore. Fiquei no sofá, meu coração batendo forte. O sussurro ficou mais alto, mais insistente. Parecia que vinha de trás de mim, mas me forcei a ficar parado. Depois de alguns minutos agonizantes, parou. A casa ficou em silêncio novamente, mas a sensação de desconforto persistiu. Então ouvi passos na escada. Passos lentos e deliberados, descendo um degrau de cada vez.
Virei-me em direção ao som, minha respiração presa na garganta. Max apareceu ao pé da escada, com os olhos arregalados e assustados. E Hannah, ele sussurrou, e as sombras estão se movendo. Lembrei-me da regra e rapidamente me levantei. Ei, Max, você quer um chocolate quente? Vamos para a cozinha. Ele assentiu, seus olhos percorrendo a sala como se estivesse com medo de que algo pudesse saltar sobre ele. Peguei sua mão e o levei até a cozinha, tentando manter minha voz leve e alegre. E você gosta de marshmallows no seu chocolate quente? Eu perguntei, esperando distraí-lo. Ele assentiu novamente, mas seu aperto em minha mão aumentou. Fiz uma xícara de chocolate quente para nós dois e nos sentamos à mesa da cozinha. Max continuou olhando por cima do ombro. Seu medo era palpável. E Max, o que você viu? Perguntei gentilmente, tentando manter meu próprio medo sob controle. E as sombras, ele sussurrou. E eles estão nos observando. Um arrepio percorreu minha espinha. Está tudo bem, Max. Você está seguro aqui. Ele balançou sua cabeça. E eles estão por toda parte. Eles querem nos levar. Eu não sabia o que dizer. Tentei tranquilizá-lo, mas seu medo era contagioso. Decidi que era melhor colocá-lo de volta na cama e torci para que ele adormecesse rapidamente. Enquanto subíamos as escadas, não consegui afastar a sensação de que estávamos sendo observados. Coloquei Max de volta na cama e fiquei com ele até que seus olhos finalmente se fecharam. Quando me virei para sair do quarto, vislumbrei um movimento no corredor. Meu coração pulou na garganta, mas quando olhei de novo, não havia nada lá. De volta à sala de estar, andei nervosamente de um lado para o outro, minha mente acelerada. Este trabalho estava se tornando muito mais do que eu esperava. As regras, os sussurros, as sombras, tudo parecia algo saído de um pesadelo. Por volta das 11h30, o telefone tocou novamente, 2 vezes em rápida sucessão. Atendi com a mão trêmula. E Hannah, é a senhora. Thompson. Está tudo bem? Eu não tenho certeza, admiti. E Max estava falando sobre sombras e houve ruídos estranhos. E só siga as regras, Hannah, ela disse firmemente. Estaremos em casa logo. Ela desligou antes que eu pudesse dizer mais alguma coisa. Desliguei o telefone, minhas mãos tremendo. O que estava acontecendo nesta casa? Um barulho repentino vindo do porão me fez pular. Foi uma batida suave e rítmica, como se alguém estivesse batendo em uma porta. A regra sobre o porão passou pela minha mente. Sob nenhuma circunstância você deve entrar no porão. Queria ignorar, fingir que não tinha ouvido nada, mas o som era persistente. Respirei fundo, tentando reunir coragem. Talvez fosse apenas um cano solto ou uma fornalha velha funcionando. Enquanto eu estava ali, debatendo o que fazer, as batidas ficaram mais altas, mais insistentes. Contra meu melhor julgamento, me vi indo em direção à porta do porão. Minha mão tremia quando alcancei a maçaneta. Quando eu estava prestes a girá-la, uma voz atrás de mim me fez congelar. E Hannah, não. Virei-me e vi Max parado no topo da escada, com os olhos arregalados de medo. E volte para a cama, Max, eu disse, com a voz trêmula. Por favor, não abra a porta, ele sussurrou. E eles vão sair. Meu coração batia forte no peito. Em quem vai sair? E as sombras, disse ele, sua voz quase inaudível. E eles estão presos lá embaixo. Se você abrir a porta, eles virão atrás de nós. O medo em sua voz me convenceu a recuar. Guiei Max de volta para seu quarto e o coloquei na cama mais uma vez, prometendo a ele que não abriria a porta do porão. De volta à sala de estar, sentei-me no sofá, minha mente correndo. As batidas continuaram, mas me forcei a ignorá-las. O que quer que estivesse lá embaixo, eu não queria descobrir. Finalmente, pouco antes da meia-noite, a porta da frente se abriu e a senhora Thompson entrou, seguida pelo marido. O alívio tomou conta de mim ao vê-los.
Em como estava tudo? E ela perguntou, seus olhos examinando a sala. E foi, agitado, e eu disse, tentando manter a voz firme. Ela assentiu, como se esperasse essa resposta. E obrigada, Hannah. Você fez bem. Juntei minhas coisas e fui em direção à porta, ansiosa para deixar a casa e seus segredos inquietantes para trás. Quando pisei para fora, a voz da senhora. Thompson me Peru. E uma última coisa, Hannah. Virei-me para olhar para ela. Ensine. E nunca fale sobre o que aconteceu aqui esta noite. Para seu próprio bem. Eu assenti, abalado demais para discutir, e saí de casa. A viagem para casa foi um borrão. Minha mente estava cheia de pensamentos sobre sombras, sussurros e as regras que eu mal entendia. Enquanto eu estava deitado na cama naquela noite, não conseguia me livrar da sensação de que algo tinha me seguido até em casa. A escuridão no meu quarto parecia mais espessa, mais opressiva. Mantive as luzes acesas, incapaz de dormir, assombrado pelos eventos da noite. Na manhã seguinte, acordei com olheiras profundas e escuras, apesar de mal dormir. Enquanto me arrastava para o banheiro, notei algo estranho no espelho. Havia figuras tênues e sombrias piscando atrás de mim. Virei-me rapidamente, mas não havia nada lá. Tentei me convencer de que era apenas minha imaginação, um resquício do terror da noite. Nos dias seguintes, as ocorrências aumentaram. Eu via sombras fugazes pelo canto do olho, ouvia vozes sussurrantes quando estava sozinho e sentia uma presença assustadora no meu quarto à noite. Minhas notas começaram a cair e eu achava difícil me concentrar em qualquer coisa. Amigos notaram a mudança em mim, comentando sobre o quão cansado e distraído eu parecia. Certa noite, enquanto eu estudava para uma prova importante, faltou energia. Fiquei sentado no escuro, tentando acalmar a respiração, quando ouvi o sussurro familiar. Estava mais alto agora, quase como se estivesse dentro da minha cabeça. Agarrei meus ouvidos e fechei os olhos com força, mas isso não parou. De repente, uma mão fria agarrou meu tornozelo, me puxando da cadeira. Gritei e chutei, mas não havia nada contra o que lutar. Os sussurros se transformaram em grunhidos ameaçadores e as figuras sombrias se aproximaram de mim. Tão rapidamente quanto começou, a energia voltou e as sombras desapareceram. Mas o medo permaneceu, um lembrete constante de que nunca estive verdadeiramente sozinho. Eu soube então que as sombras haviam me seguido até em casa e estavam aqui para ficar. Não importa onde eu fosse, eu podia sentir a presença deles espreitando nos cantos, observando e esperando. O trabalho de babá, que parecia um sonho, se transformou em um pesadelo sem fim. Desesperado por uma solução, entrei em contato com a senhora Thompson, esperando que ela pudesse me ajudar a banir as sombras. Ela ouviu minha situação com uma expressão de conhecimento e então, relutantemente, me deu um pequeno e gasto livro intitulado Ivardings Against the Dark. Ela explicou que ele continha rituais e proteções que poderiam me ajudar a me livrar das sombras. Passei as noites seguintes, seguindo cuidadosamente as instruções do livro. Accendi velas, qui mei ervas e recitei encantamentos. A cada noite, a presença das sombras parecia enfraquecer. Na terceira noite, após completar o ritual final, senti uma sensação avassaladora de alívio quando as sombras se dissiparam, deixando meu quarto mais leve e tranquilo. Embora a ameaça imediata tivesse desaparecido, a experiência deixou uma marca permanente em mim. Já não considerava a segurança garantida e sempre seguia as regras que a senhora Thompson me dera, mesmo em minha própria casa. Nunca mais trabalhei como babá, e a lembrança daquela noite permaneceu comigo, um lembrete constante das coisas que se escondem nas sombras, esperando por uma oportunidade para atacar. O verdadeiro horror estava apenas começando e estava longe de terminar. Mas pelo menos, por enquanto, encontrei uma maneira de manter a escuridão sob controle. Olá! Vejo que chegou até aqui. Já deixa seu like nesse vídeo e se ainda não for inscrito, se inscreva aqui no canal. Me conte também o que você achou do vídeo de hoje. E agora, tenho 2 sugestões de vídeos. Escolha um e seja feliz, ou algo vai puxar seu pé esta noite e...